Muita gente começa a trabalhar com estrutura metálica e fica com uma dúvida bem comum. Eu devo usar o CIP 3D ou eu devo utilizar o Revit em meus projetos? E a resposta é direta. Os dois podem fazer parte do mesmo processo, mas cada um tem uma função completamente diferente no seu projeto. O problema começa quando o profissional ele tenta utilizar o Revit em um modelo de cálculo, sendo que o Revit ele é um modelo de detalhamento, é um software de detalhamento. O software de cálculo é o CIP 3D. Então existe a possibilidade de você utilizar os dois softwares em conjunto para ter uma boa entrega de projeto. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu enxergo o fluxo correto para projeto de uma estrutura metálica. Então utilizando o CIP 3D para cálculo e o Revit para detalhamento, ao invés do AutoCAD como é padrão utilizar hoje em dia. Antes de falar sobre software, a primeira coisa que a gente precisa entender é que modelagem 3D não é cálculo estrutural e cálculo estrutural não é um projeto executivo e pronto, acabou. São etapas totalmente diferentes na elaboração do seu projeto de estrutura metálica. O CIP ele entra muito forte na parte de análise estrutural. Então você vai utilizar o CIP 3D quando você precisa fazer análise estrutural, o dimensionamento, ali que você vai começar a pensar nos perfis, aplicar a carga de cálculo, aplicar as cargas de sobrecarga, fazer a análise dos deslocamentos, os esforços, as combinações de carga e verificar se a solução estrutural está adequada para aquilo que você precisa e dentro das normas técnicas. Já o Revit ele entra numa etapa totalmente diferente. O Revit ele entra ali na etapa de detalhamento. Entra no seu produto final. Ao invés de você fazer o cálculo no CIP, levar para o AutoCAD para você fazer o seu detalhamento, você faz o inverso. Você pega, troca a ferramenta de detalhamento. Ao invés de você usar o AutoCAD, você vai utilizar o Revit para modelagem em BIM, que é o que atualmente o mercado está pedindo. Então tem muita gente migrando do AutoCAD para o Revit exatamente para atender as demandas de detalhamento em BIM. Existe sim outros softwares, N software, estilo Advanced, da Autodesk, Tecla, existe vários outros softwares que podem te atender. Porém, às vezes você tem oferta rápida, demanda rápida, você já conhece o software Revit. E ele pode ser utilizado normalmente para detalhamento. Pelo contrário, é muito mais fácil acesso ao que você utiliza hoje pelo Revit do que a um Tecla. Eu já trabalhei com o Tecla e sei como que funciona. O Tecla ele pode ser muito bem utilizado quando você precisa fazer projeto de execução. Um exemplo, você precisa fazer ali, você tem um galpão e você precisa fazer os cortes daquela estrutura. Você precisa ter certinho os comprimentos dos perfis, como que vai cortar, se vai ser 45 graus, qual que vai ser a inclinação. Ele é perfeito. Ele vai te dar as listas de peças, ele vai te dar algumas ligações ali pré-estabelecidas, porém, para você editar o tecla, demanda muito tempo, certo? Você tem muito problema ali, muitas limitações, às vezes o software ele não vai te atender em algumas ligações. Eu tinha muito problema de ligações no tecla. Ele não atendia, ele trazia umas brutas de umas ligações brutas tal. Mesmo você trabalhando no ambiente Brasil, que segundo o pessoal fala é o mais utilizado. Porém, eu não me adequei para a minha realidade. Talvez você se adeque. Na prática, o fluxo ideal é fazer o cálculo no CIP 3D e levar para o Revit para detalhamento. Quando eu estou falando de uma estrutura metálica, principalmente galpões, cobertura metálica, quadra coberta ou estrutura de pórticos de treliça simples, o CIP 3D entra mais na parte técnica do processo. Ou seja, o CIP 3D ele vai entrar ali quando você precisa definir o vão da sua estrutura, quando você precisa definir as alturas dos seus pilares, os tipos de pórtico, como que vai ser os pilares, quais perfis você vai utilizar, quais os contraventamentos, como que você vai dimensionar esses contraventamentos, quais são as melhores posições, qual que é a sobrecarga de norma, qual que é a ação de vento que você vai colocar ali, as combinações e os deslocamentos. E aqui é um ponto importante. Não adianta só você lançar barras, lançar nós lá no CIP e apertar o botão de cálculo lá e o resultado que ele te der lá você vai seguir. Não, você é engenheiro, você não é simplesmente um operador de software, você precisa entender aquilo que você está fazendo. Então, tudo que você lança no CIP, se você lançar de forma equivocada, sem parâmetro nenhum, definir lá como o perfil que ficar verde passou, tá ok, você precisa entender as soluções que o software te dá. Então você precisa entender o caminho de cargas na estrutura metálica, você precisa entender como que isso vai se apoiar, tudo precisa ser entendível.
Você não pode olhar simplesmente, ficou verdinho, ficou vermelho, eu vou até ficar verdinho, vou aumentando a barra, aumentando o perfil. Mas por que você está fazendo isso? Qual é o intuito de você fazer isso dentro do SIP? O software ele simplesmente calcula aquilo que você lança. Se o modelo estiver mal concebido, com apoio errado, carregamento mal aplicado ou com travamentamento sem lógica alguma, o resultado pode te enganar. Porque o software nada mais é do que um facilitador de resultados. Nada mais é do que você pegar um galpão de estrutura metálica e dimensionar ele na mão. O software ele faz exatamente a mesma coisa, porém de forma mais automática, mais ágil, para facilitar o seu tempo. Porém, se você sair lançando lá sem critério nenhum, sem conhecimento nenhum, só para ficar verdinho e passar o projeto, você só está operando software. Então tome muito cuidado com as informações que você passa para o SIP. Quando eu termino o projeto, vou usar aqui de exemplo esse projeto, eu simplesmente não venho aqui em cálculo, verifique os elementos e verifico se as minhas barrinhas estão todas verdes ou se tem barras vermelhas. Ó, nesse modelo aqui eu tenho barras vermelhas. Mas o porquê que elas estão vermelhas? Ó, é um erro de esbeltez. Eu procuro entender o que está acontecendo. Será que esse erro não foi proposital porque eu lancei a barra assim e não tinha outro método de lançar? Só para exemplificar, esse projeto ele já foi executado. Esse projeto está em pé lá hoje, ele já foi executado. Trata-se de uma quadra com a cobertura de 2 quadras numa faculdade. Então tem um vão livre aqui de aproximadamente 35 metros quadrados, 35 metros linear. É um barracão em arco e ele tem um balanço aqui na ponta ainda para piorar e tem uma passagem aqui de 5 metros. Tá? Então essa é a análise que você tem que fazer. Não tem que vir aqui só verificar. Eu vou apertar aqui, vamos ver. Eu clico aqui nessa barrinha, ele vai aqui me dar qual que é a melhor opção. Então eu estou trabalhando com a barra de meio, que eu estou com um erro de esbeltez. Mas eu precisaria, não tem barra que passa, certo? Então o que você faz nessa hora? Eu não sei calcular, eu ponho a maior aí, deixa aí, provavelmente vai segurar. Não, não é assim que você faz o cálculo. Você tem que analisar exatamente o que está acontecendo no seu projeto. Eu quero analisar as deformações. Eu venho aqui em deformada, abro a deformada e vou pegar o meu pior caso. E vou analisar a deformada ali com todas as barras ligadas ali e vamos ver o que acontece. Igual eu vou mostrar aqui para vocês. O pessoal entra muito aqui, eu venho aqui, altero aqui para deslocamentos. E aqui eu venho para pior hipótese de carga. Aqui eu já começo a ver, pior hipótese, certo? Aqui é um modelo de cálculo só com peso próprio e sobrecarga, não tem um lançamento de ventos. E olha o deslocamento dele. Mas será que esse deslocamento ele está correto? Será que ele não está excessivo? Será que ele não está alguma barra ali que eu lancei só para me ter no modelo, para me entender como que essa barra vai trabalhar? Será que ela não fiz verificações manuais? Tem que se atentar muito. Então tem que tomar muito cuidado com o que você lança no SIP e a análise que você faz. Então assim que você entende que o SIP é feito um software de cálculo, se você tentar modelar lá dentro, igual eu já tive alguns casos no começo da minha profissão, eu começava a modelar lá, eu ajustava os perfis corretamente, então eu tinha o deslocamento, eu baixava ele. A terça eu não considerava pelo eixo, eu considerava pela borda, pela ficar certinho no desenho, me dar o desenho bonitinho. Vou começar a ter muitos problemas de erro de dimensionamento. Porque ele é simplesmente um software de cálculo, ele entende os eixos. Se os eixos do SIP não estiver ligado, você vai começar a ter flambagem onde não existe, você vai precisar colocar travamento onde não precisa. Então tem que ter essa dosagem dentro do SIP. Já dentro do Revit, como é que funciona? Depois que você tem toda a estrutura pensada, toda a estrutura calculada, toda a estrutura verificada dentro das normas, você vem para o Revit. Então aqui você faz o lançamento do que aquilo que você calculou lá. Seria exatamente você, conforme você vê em alguns cursos do CIP, você pega ali, começa, você fez as linhas no AutoCAD e detalha aquelas linhas no AutoCAD. Eu aprendi assim. Mas assim, já que você está fazendo um modelo no AutoCAD, por que você não faz um Revit para você ter um modelo BIM e compatibilizar com as demais disciplinas do projeto? Aqui a gente está falando de um galpão, mas pode ser que você tenha ali de um galpão, de uma quadra, mas pode ser que você tenha cobertura de uma escola e em cima dessa escola você vai ter um sistema VRF de climatização. Como que você vai compatibilizar as tubulações que passam em cima da laje? Como que você vai compatibilizar as tubulações de água fria? Não, eu sobreponho na minha planta baixa de DWG. Acabou isso, pessoal. Hoje você tem a metodologia BIM, a modelagem BIM para você facilitar a sua compatibilização de projetos. Então, para que eu vou querer
Aí eu tô começando agora a aprender, eu vou aprender ali detalhar em CAD? Não, meu amigo, já vai, já manja, já entra no BIM e vamos para frente. Vamos aprender para a gente melhorar as nossas apresentações de projeto e entregar um produto melhor de maior compatibilização para o nosso cliente. Então aqui não adianta só você ter um 3D bonitinho também. Uma coisa começa aí. Ah, eu venho aqui, modelo no Revit e vou lá no AutoCAD detalhar. Não, eu já vi muita gente fazendo isso com o Teco. Vou lá, gero lá dentro o meu modelo BIM e vou para CAD acabar de detalhar. E aí lá no CAD você precisa fazer um ajuste na conexão, um ajuste ali de compatibilização tal. E isso não está no seu modelo. Seu modelo não está compatível com o que você detalhou. Então não adianta você ter um 3D bonitinho, mas que ele não se adeque ao seu projeto. Que ele não te traga as funcionalidades que o seu projeto precisa. Um exemplo, eu tenho aqui um modelo bonitinho para esse projeto. É um galpão 20 por 30. Se eu abro a minha folha, eu tenho um nível de detalhamento aqui. Ah, eu preciso detalhar uma placa de base. Olha esse detalhamento de placa de base. Será que vai surgir dúvida lá na hora de execução? Olha a tridimensionalidade dele. Eu abro aqui a folha 2, um exemplo desse projeto. Olha o detalhe de contraventamento que eu tenho, que eu consigo enviar para a obra. Ah, mas eu preciso colocar o detalhamento de solda. Precisa. É necessário. Você pode colocar o seu detalhamento de solda. O padrão, como você dimensiona, igual tem esse detalhe aqui de travamento da terça. Esse detalhe aqui, muita gente não coloca em projeto. Deixa lá, a pessoa chega lá com a solda lá, passa só uma solda filete aqui no fundo aqui, na ponta aqui, boa. Ou fixa um parafuso, ou depende do que tem na região. Muita gente não coloca esse detalhamento, mas tem que ter. Tabela de quantitativo, às vezes você vai para o Excel, vai por tabela e vai. Revit com um template bem feito, você tem aqui os quantitativos automaticamente. Olha essas vistas de detalhamento. O Revit é perfeito para você fazer detalhamento. Então não adianta você ter um modelo que só tem o 3D bonitinho, mas não te entrega a real qualidade do seu projeto, o detalhamento executivo necessário para o seu projeto. Então, resumindo de forma bem direta, o CIP 3D ele não substitui o Revit em local nenhum. E o Revit também não substitui o CIP 3D. Estamos falando de duas ferramentas distintas para usos distintos. O seu produto final vai ser diferente para cada utilização dessa ferramenta. O CIP ele vai te ajudar numa análise estrutural, igual eu mostrei para vocês, no dimensionamento, nos esforços, no deslocamento e na verificação dos perfis de cálculo. O Revit ele vai te ajudar a transformar aquilo que você calculou no modelo BIM, num 3D, em um detalhamento de qualidade. Ele vai te apresentar um projeto. O Revit você utiliza exatamente para isso. Quando você entende isso, o processo fica muito mais claro de como que você deve partir. Você para de perguntar qual software será que é melhor para a estrutura metálica e começa a se perguntar em qual etapa do projeto eu vou utilizar qual software. Essa é a mentalidade correta para quem faz projeto de estrutura metálica e precisa apresentar um produto em BIM e não utiliza outras ferramentas, tem um domínio real sobre o Revit. Na vida real, nos projetos reais, qual que é a ordem que normalmente eu faço? Primeiro eu começo pela concepção estrutural. Eu vejo ali o que eu preciso seguir de arquitetura, o que eu preciso entregar, qual que é os vãos que eu tenho, o comprimento que eu tenho, se eu vou ter uma ponte rolante ou não, se vai precisar ser em arco, se eu preciso seguir uma arquitetura diferente, porque o arquiteto quis aí que é uma cobertura shed, às vezes ela é arqueada com um tipo shed. Então existe isso. Então você precisa primeiramente entender qual que é o seu modelo de projeto. Após isso, você começa a fazer os seus rabiscos, seus esboços, e aí você começa a estruturar o seu projeto. E com isso, você vai para o CIP 3D para calcular a sua ideia, se ali está certo, se os seus perfis estão corretos, qual perfil você vai utilizar para aquele projeto, quais se os vãos estão adequados, se não, se precisa remodelar, reajustar junto com a arquitetura. O CIP é para isso. Depois que eu lanço minha estrutura, verifico os carregamentos, eu vou para o Revit. Eu entro em detalhamento do projeto. Então eu preciso remodelar a minha estrutura. Mas para quem tem experiência, um template bem definido, sabe utilizar o Revit da forma correta para lançar o seu projeto de estrutura metálica, você lança muito rapidamente o seu projeto. É muito simples de utilizar o Revit no detalhamento. Então, você consegue fazer todo esse fluxograma de projeto muito mais rápido.
utilizando ele. Em vez de ir para um AutoCAD, se precisar de uma revisão, de uma compatibilização, vai te dar muito mais dor de cabeça. E por último, você vai para a documentação técnica. Então você vai entregar ali as suas pranchas em PDF, o seu memorial descritivo, se foi combinado o seu memorial de cálculo. Então todas as informações, o quantitativo, todas as informações necessárias para ser executada a obra, para o seu cliente executar a obra. E é exatamente nessa etapa do Revit que é importante você ter um template bem estruturado. Então nesse template tem que ter modelos de vistas, modelos de pranchas, já perfis carregados, sem que você precise ficar procurando perfis na internet, baixando a família e carregando da família, já com pré-estabelecido algumas vistas de detalhamento, alguns cortes, e além de tabelas configuradas, tudo que te ajude a começar seu projeto sem que você comece do zero, tendo que iniciar um projeto modelo estrutural e começando a carregar ali dentro os seus parâmetros, os itens que você vai utilizar. Isso no template ele facilita muito. Antes eu demorava ali para quando eu começava um projeto e não tinha nada dentro de um template, eu demorava um dia para me modelar um projeto 20 por 30 de um galpão. Hoje eu modelo em pelo menos meio dia, ou seja, eu diminui em 50%, eu reduzi em 50% meu tempo de produção. Então o que antes eu levava um dia para me modelar, eu estou falando de modelagem, o que eu levava um dia para modelar, hoje eu levo meio dia para modelar. Claro, você vai aprimorando o seu conhecimento, você vai se adequando ao que você tem, cada dia mais você vai se tornando ágil naquilo que você faz. Mas é isso, é o tempo de redução para você entregar, o seu tempo de produção. Então, se o tempo de produção diminui, você consegue pegar mais projetos e entregar mais projetos no mesmo tempo que você entregava um projeto único. Então é isso que você precisa entender. O template ele vem para facilitar. É para você não precisar, eu preciso de um perfil tal, eu vou buscar nesse lugar. Eu preciso de um chumbador, eu vou buscar em tal lugar. Não, eu não tenho chumbador mecânico, é um chumbador PBA e eu vou precisar modelar esse chumbador. Se soubessem o trabalho que dá fazer a modelagem de uma porca, de um chumbador, mesmo que seja um parafuso, só para exemplificar, dá muito trabalho. E você não encontra pronto. No template você tem. Então, respondendo a pergunta do vídeo: CIP 3D ou Revit para estrutura metálica? Resposta simples: os dois. Mas cada um vai funcionar num momento diferente no projeto. O CIP ele entra na parte de cálculo estrutural e o Revit ele entra na parte do detalhamento. O engenheiro ele entra mais na parte mais importante do projeto, na decisão técnica. Nenhum desses dois softwares trabalha sozinho sem precisar de um engenheiro civil, um engenheiro mecânico. Então você precisa de um engenheiro que ele entra na parte técnica, na parte de verificações e na parte de modelagem, entender o que está acontecendo com o projeto. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o fluxo, já se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais conteúdo sobre estrutura metálica, sobre CIP 3D, sobre Revit, projetos, orçamentos e engenharia na prática. E se você quiser conhecer meu template do Revit de estrutura metálica, ou se precisar de uma consultoria para um projeto real, o link está na descrição.